Bem-vindo à Rede Gospel, tudo de bom para você, está no ar, que alegria ter você conosco nessa tarde. Temos convidados aqui muito especiais para falarmos de um assunto que vai chamar a tua atenção, tenho certeza absoluta. Quero agradecer demais primeiro aos nossos parceiros que prepararam essa mesa linda para os nossos convidados. Muito obrigado ao Rodolfo, Queiroz.Rodolfo é o Instagram do Rodolfo para estar aqui com a gente, para trazer para a gente sempre essas delícias. Também o Rodolfo que é do Mise en Place, uma alegria ter o Rodolfo como nossos parceiros. Você está vendo aí os bolos da Sodier, um beijo para a dona Cleusa, para a Sodier Doces, que sempre também contribui para que a nossa mesa fique assim tão linda. É uma alegria ter vocês aqui conosco também, participando do Tudo de Bom para você, porque quando nós aprendemos com os nossos convidados, nós estamos participando também. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial que nos chama a atenção. Fechando este mês de outubro, nós vamos falar um pouco mais sobre a terceira idade, ou a melhor idade, se você preferir, porque deve ser mesmo a melhor idade. A expectativa de vida está aumentando cada vez mais para 79 anos para as mulheres, os últimos dados, 73 anos em média para os homens brasileiros, o que significa que nós precisamos buscar o quê? Qualidade de vida. Precisamos combater o quê? Isso é muito importante, eu quero falar muito sobre isso com você hoje, que é o idadismo, que nada mais é do que o preconceito contra as pessoas que viveram um pouco mais, que têm esse privilégio. Então hoje nós temos convidados para falar sobre isso, porque você vai conhecer histórias de pessoas que amam a vida. Porque nós temos um universo de mais de 32 milhões de idosos no nosso país. A tendência é sempre aumentar. E nós precisamos entender e buscar cada vez mais alternativas e maneiras de vivermos melhor. Para isso, nós precisamos contar com a lei que nos protege, que protege os idosos. Dr. Caio Augusto está aqui com a gente hoje. Ele é mestre em Direito Constitucional, é um advogado com mais de 25 anos de experiência, tem uma história na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, também. Você vai entender um pouco melhor. E a OAB tem um trabalho de luta ao longo dos 94 anos de vida para preservar os direitos dos idosos, que estão trabalhando, não apenas os advogados, mas todos os idosos. Então, é uma instituição que tem a credibilidade que nos protege. Então, você vai entender um pouco mais da necessidade de cada vez mais nós estarmos engajados para que nós possamos proteger os idosos. Dona Vera está aqui, que não precisa de proteção nenhuma, que se protege sozinha, tem 82 anos de idade, é uma escritora renomada. A Dona Vera trouxe um pouco do trabalho dela para a gente, eu já fui pesquisar também para conhecer. Uma italianona mesmo, né, Dona Vera? Daquelas italianona. Assim, ó, daquelas assim ferrenhas mesmo, que quer viver muito. Onde ela está? E está nas principais revistas da Itália também. Você vai entender a importância de você buscar o que fazer depois da aposentadoria para continuar na ativa, para cada vez mais você entender. Porque o que é longevidade? Não é simplesmente você viver mais, é você viver mais e melhor. E a Dona Vera é um exemplo disso, você vai conhecer um pouco mais. Olga Tessari está aqui com a gente hoje para conversarmos um pouco mais da nossa responsabilidade quando nós falamos dos idosos. Porque muitas vezes os idosos são deixados de lado. E não é, às vezes você nem percebe isso. A correria do dia a dia faz com que a gente se afaste das pessoas que a gente ama. Então você vai entender um pouquinho a tua importância na vida dos idosos para que eles tenham essa vida melhor. Na linha, direto de São José, está o Dr. Gabriel, que é geriatra. O Dr. Gabriel vai falar um pouquinho com a gente sobre a importância da qualidade de vida, a saúde para o nosso corpo, a saúde também da nossa mente, porque o nível de depressão entre os idosos tem aumentado muito. Para você ter uma ideia, o último levantamento dá conta de que esta faixa etária no Brasil é a que está sendo mais acometida pela depressão. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E falando de uma faixa etária que é a da dona Vera, mais de 80 anos, já são quase 5 milhões de pessoas. Tem muita gente para a lei proteger, né, doutor Caio? Boa tarde, doutor. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu acho muito importante que a gente entenda que existem leis e que elas são cumpridas quando a gente se engaja nisso, né, doutor? E a gente começa a cobrar mesmo para que esses idosos tenham a vida que eles merecem, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Keila. Uma alegria poder estar aqui na Rede Gospel, no programa Tudo de Bom para você, e discutindo um assunto tão importante, tão especial, quanto à proteção dos idosos, né? Nós devemos cuidar de todos aqueles que participam do contexto da nossa sociedade, das nossas famílias, e a legislação tem o seu papel. O papel de importância que traz como um grande marco de proteção ao direito dos idosos o Estatuto da Pessoa Idosa, que é de 2003.
e que traz uma série de atenções a esta população e que nós precisamos cada vez mais nos debruçar sobre as suas ponderações, encaminhamentos, a necessidade de, às vezes, atitudes simples que melhoram a condição de vida da pessoa idosa e que, por consequência, também melhora a condição de vida de todos, a convivência familiar e, por isso, uma atenção especial da nossa legislação e das nossas instituições sempre é muito fundamental. Fala de instituição, daqui a pouco eu quero que o doutor Caio fale um pouco mais sobre isso, para os planos mesmo, porque a OAB, como eu falei para você no início, tem uma comissão muito ativa, não só no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo também, porque só aqui são quase mais de 300 mil advogados ali associados à OAB. Então, você tem uma população bastante grande, acima dos 60 anos também, que tem o trabalho reconhecido e respeitado através dessa comissão. E o doutor vai falar um pouquinho mais sobre isso, até porque o doutor Caio é um dos candidatos à eleição da OAB, que vai acontecer no mês que vem, e já tem essa experiência do trabalho que é e de toda a responsabilidade, porque o doutor Caio foi presidente da OAB entre 2019 e 2021. Então, você vai entender um pouquinho do que é que vai ser feito a partir da eleição dele, até nesse caso mesmo. Por quê? Porque nós precisamos entender que a lei, ela é cumprida quando nós cobramos. E a OAB, ela tem um papel fundamental nessa cobrança. Falando de uma maneira leiga, né, doutor? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes de falar com a dona Vera, eu quero falar com o doutor Gabriel, porque nós falávamos antes, a presença do doutor Gabriel hoje é extremamente importante, porque nós precisamos falar de saúde. E é muito importante que a gente entenda que a saúde mental do idoso é que faz com que ele tenha essa vontade de viver, que você vai conhecer daqui a pouco na dona Vera, né, doutor? Porque às vezes a gente se esquece da importância de nós estarmos perto deles, né, doutor Gabriel? Para que eles se sintam amados. Todo mundo gosta de ser amado. Não é porque vai envelhecendo que não, que isso passa, né, doutor? Nós já falamos em outra ocasião com o doutor a respeito da importância do amor, dos relacionamentos entre homem e mulher, namorados, na terceira idade. Uma coisa que eu quero que você me corrija se eu estiver errado. É certo eu falar melhor idade, porque tem gente que fala que não existe isso, que inventaram para amenizar como se a terceira idade fosse algo ruim, então você tem que falar que é melhor. Então, alguns idosos falam, não é a melhor idade. A melhor idade é você estar jovem, com muito mais gás, mas é uma boa idade também. Doutor, como é que eu falo? Terceira idade ou melhor idade? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Boa tarde aos demais presentes. É uma satisfação estar com vocês aqui mesmo à distância. A questão da melhor idade ou da terceira idade, existem idosos que falam, nossa, doutor, eu me descobri depois dos 60 anos, e outros que, por vivenciar dores, principalmente dores articulares, perdas na família, situações de limitação funcional, vão falar, olha, eu não entendo por que se fala melhor idade. O que eu sempre sugiro nesse caso? Nesse caso, a gente procura sempre ajudar a pessoa a enxergar aquilo que há de bom. Depois, quando você vai numa conversa, olha, veja bem, a pessoa parar para pensar, olha, nem tudo está perdido. Então, assim, eu sempre vou incentivar a falar melhor idade. Então tá ótimo. Entendi. Então, o melhor é a melhor idade. Dona Vera, a senhora está na melhor idade, minha querida? Eu estou. E eu acho que melhor idade não é ser jovem, porque jovem está sempre imbecil. É sempre um tontinho, entendeu? Porque será que é melhor idade ter filho com 15 anos? Não, acho que não. Como acontece hoje? É horrível. Então, não é melhor. Melhor idade é agora que eu tenho condição de entender a jovem que tem um filho de 15 anos e tenho condição de entender um idoso, um deficiente físico. Olha, eu fui ouvidora pública por 20 anos e dei aula nesses 20 anos sobre ouvidoria pública e privada. Ainda faço parte da ABO, não é OAB. Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman. E na realidade, a gente precisa muito ensinar. Eu dei aula para pessoas que faziam atendimento ao público. Mais novos? Em empresas, tá. Empresas que para fazer atendimento ao público. Certo. Eu explicava o público especial, que é idoso, o deficiente físico, a gestante, enfim, esse pessoal todo que tem lugar separado nos ônibus, no metrô e tudo isso.
todo ele é muito fácil de você tratar, com exceção do idoso. O pior para ser tratado é o deficiente auditivo. O deficiente auditivo não tem paciência. Eu recebi muitos... A senhora acha que os idosos perdem a paciência? A gente vai perdendo a paciência com a idade? Não, o idoso não perde a paciência. A gente perde a paciência com o idoso. Ah, entendi. Então, eu chamava muito a atenção sobre isso, dizendo, quando vocês recebem um idoso, vocês têm que pensar, mesmo que você nunca tenha tido um avô, não se lembre de uma avó, de um avô, vocês têm que pensar o seguinte: essa pessoa envelheceu, mas não emburreceu. Ela ficou mais lenta para se movimentar, pode ter um pouquinho de deficiência auditiva, pode enxergar um pouco menos, mas ela não está burra. E ela tem uma experiência de vida que para vocês é uma riqueza. Então, conversem com os idosos, sabe? Porque o idoso se sente muito sozinho. Eu mesma tive um tio que um filho morava na Europa, a filha em Brasília, ele só falava por telefone, e eu ia visitar esse meu tio e essa minha tia toda vez que eu podia, cada 15 dias mais ou menos eu ia até a casa deles, telefonava. A senhora tem os seus filhos perto, dona Vera? Eles adoravam. E hoje a senhora tem os seus filhos perto? Não, meu filho está em Fortaleza e a minha filha mora em Sorocaba. A minha filha está mais perto, é mais fácil. A senhora sente essa solidão às vezes, dona Vera? Não. Eu tenho muitas amigas. Deixa eu perguntar, a senhora buscou caminhos que são importantes, né, Olga? São grupos de amigos, tem um grupo que é o grupo de dança, tem um grupo... Bom, eu estou sem dançar faz tempo, dá para perceber. Que a dona Vera fez uma cirurgia há pouco tempo e colocou uma prótese na... Prótese de fêmur. Então, dona Vera não está dançando nesse momento. Eu estava melhorando, quando março eu já estava quase boa. O meu marido ficou doente e eu, para tratar dele, me abandonei um pouco. Ainda tenho inchaço nos punhos de virar ele na cama. Tal. Eu quero falar um pouquinho... Ele era uma pessoa muito grande. Vou interromper a dona Vera, porque eu quero falar daqui a pouquinho sobre a história da vida da dona Vera e desse marido dela, que você vai entender um pouco mais quando nós falamos à medida que nós estamos conversando aqui, você vai entender que você envelhecer com saúde e feliz não significa que você não vai ter problemas. Pelo contrário, é a maneira como você aprende a superá-los que te difere das outras pessoas e que te mantém saudável. Né, Olga? Eu acho que o Dr. Caio falou uma coisa muito importante, que é a questão das leis. Essa lei dos direitos dos idosos é de 2003, quer dizer, nós temos 20 anos de uma lei específica para isso. 2003, o senhor falou, né, doutor? Exato. 2003, que é uma lei específica para isso. A gente sempre fala aqui da dificuldade das pessoas com deficiência e dos idosos de serem respeitados na sociedade. Por mais que você tenha uma OAB ativa, por mais que você saiba, conheça os seus direitos, muitas vezes a gente não os vê sendo cumpridos. Na área da saúde também, que o doutor atende pessoas em vários hospitais, em clínicas, e a gente sabe disso. A nossa cabeça... A cabeça não dos idosos, mas daqueles que os acompanham, nós que somos um pouco mais jovens. Você acha que a gente acaba se acostumando com o não cumprimento? E, deixa isso para lá, porque eles têm que entender, porque a vida é assim mesmo, está no final da vida, está tudo bem. Isso vai fazendo com que a gente vá perdendo o respeito por eles, Olga? Na verdade, é aquela máxima, né? Respeito é uma coisa que a gente conquista. Então, os idosos, eles precisam conquistar o respeito dos mais jovens. E não necessariamente através do medo. Então, é importante que os filhos ou os jovens próximos desses idosos saibam respeitar esse idoso nas suas limitações, consigam entender as necessidades deles, a necessidade de atenção, de carinho, de estar perto. Ou seja, tudo isso é muito importante para o idoso, né? E muitos jovens não dão muita importância, por quê? Porque o idoso tem lá os seus conceitos e preconceitos do século passado, porque o idoso tem uma forma de enxergar o mundo talvez mais antiga ou diferente da dos jovens, e os jovens não conseguem, muitas vezes, se aproximar desses idosos, ou assim, muitas vezes eles nem querem se aproximar para aprender, né? Porque eu penso assim, a gente deveria explorar ao máximo toda a experiência que o idoso tem.
seja lá na área que for. É verdade. Porque a gente pode aprender muito com eles. Só que os jovens, muitas vezes, né, eles acham que, eu sei tudo. Aquela coisa do adolescente, né, que acha que sabe tudo da vida, mas não sabe nada. E muitas vezes eles deixam os idosos de lado. Então, é importante o idoso também se aproximar, porque às vezes o idoso fica esperando uma aproximação do jovem. Mas por que ele também não pode se aproximar? Por que ele não pode ir lá? O que você está fazendo? Você está no computador? Tentar, pelo menos, se... Exatamente, se aproximar, porque eu vejo muitos jovens que têm uma relação maravilhosa com seus avós, e esses avós estão evoluindo em termos tecnológicos, sabem mexer na internet, sabem entrar em tudo que é site, muitas vezes até ensinam outras pessoas a mexer na internet, né? E eu acho isso fantástico, porque essa troca é fundamental, né? E isso dá vida para os idosos também, porque é muito bom você ver, né, os seus filhos, os seus netos, a sua família que você construiu, unida e todo mundo se dando bem. Agora, doutor, eu estou pensando aqui que hoje, até a Olga falou uma coisa interessante da tecnologia, e a tecnologia também ela vai aproximando as pessoas, né? Porque vocês, ao longo a própria OAB, ao longo da pandemia, e depois essa eleição, por exemplo, se não me engano, ela vai ser 100% online, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, você já tem essa aproximação e vocês devem ter um número muito grande, eu não consegui encontrar, mas um número muito grande de profissionais associados com mais de 60 anos, né, doutor? Sim, há um número significativo. A questão da tecnologia é algo que sempre preocupa, porque a tecnologia deve ser um instrumento de inclusão e não de exclusão. Verdade. E é natural, né? A realidade demonstra que os mais jovens conseguem se adaptar mais rapidamente às novas tecnologias. Por isso, também qualquer mudança de sistema tecnológico sempre deve ser pensado com a cautela necessária para que todos se sintam incluídos e tenham o necessário tempo de adaptação. Quero citar um exemplo recente que estamos vivenciando no ambiente do mundo jurídico, da advocacia e do ambiente do Poder Judiciário. Recentemente, o Poder Judiciário Estadual anunciou uma mudança do processo eletrônico. Hoje, o processo ele é operacionalizado por um sistema chamado ESAGE e anunciou-se que vai para o EPROC, um sistema desconhecido. Que é um processo que é usado quando? Quando as pessoas pleiteiam os seus direitos no Poder Judiciário. Certo. E é a ferramenta que você que o advogado trabalha. Que o advogado trabalha. Entendi. E há uma grande preocupação, porque quase 1/3 dos colegas advogados inscritos estão num período de idade mais significativa, o que implica uma preocupação com a manutenção deles no mercado de trabalho. Sem dúvida, porque você não pode mudar... Você não precisa nem falar com mais de 60 anos, né, daí? Não pode mudar uma tecnologia balizado numa premissa de custo. Nós temos que mudar a tecnologia se ela for melhor e se ela for mais acessível. Por isso há uma grande reclamação da ausência dos atuais dirigentes da OAB que não participaram desse processo, que não exigiram uma demonstração não só de melhora de qualidade, mas também da necessária adaptação. Você tem que ter um tempo para fazer uma mudança como essa, né? Porque algo que é fundamental na vida de todos é a garantia do trabalho. Lógico. Né? E para as pessoas de mais idade também precisa se garantir o trabalho. Sem dúvida. E nós vivemos uma sociedade onde todos estão fazendo muito confronto entre jovem, mais experiente, e é chegado o momento de que nós promovamos uma verdadeira união. Exatamente. Tudo andará bem quando os mais jovens e os mais experientes agirem em conjunto, sempre pensando em algo melhor. E as empresas entenderem que ambos têm qualidade. Dona Vera, por exemplo, trabalhou até os 73 anos de idade. 75. O que vai ser daqui para frente muito comum, por conta desse aumento da expectativa de vida e das mudanças na Previdência que aconteceram, 3, 4 anos atrás. Então, essa mudança já coloca no mercado de trabalho, obrigatoriamente, essas pessoas mais velhas. Você mudar um sistema como esse da noite para o dia
você pode comprometer. E outra coisa, a morosidade, né, doutor? Porque se você comete Quando se fala em leis, a gente já sabe que a nossa justiça ela não anda como nós gostaríamos, né? A gente não julga, mas a gente sabe que é um pouco mais lenta do que nós gostaríamos que fosse. Consequentemente, se você não tem a habilidade para manusear aquilo que é a tua, entre aspas, sua ferramenta de trabalho, você, consequentemente, pode causar uma morosidade ainda maior, porque vai um processo e volta, se estiver errado. Deve funcionar assim, né, doutor? Exato, exato. Esse sistema, nós temos que entender que é um sistema que garante o trabalho dos advogados de mais idade e garante também o acesso da própria população que é atendida por intermédio da advocacia. Então, a tecnologia, ela é muito importante como instrumento de inclusão e não de exclusão. E a necessária adaptação do tempo, demonstração de qualidade, é algo que nós não podemos abrir mão. Por isso, as instituições têm um papel fundamental nesse cuidado com todos e com a garantia de emprego, de estabilidade e de, portanto, melhora de vida. É porque quando você pensa só na economia, você vai ter um prejuízo muito maior lá na frente, né? Porque é uma economia pontual ali que depois não vai dar certo, você vai gastar muito mais tempo e dinheiro para fazer tudo de novo. Doutor Gabriel, doutor Caio falou uma coisa importante, que é essa adequação à modernidade, e eu estou me lembrando aqui que alguns dias atrás eu trouxe um pessoal do método Supera, que é um método bastante conhecido de ajudar na memória, né? Não só os jogos, mas são aulas mesmo, e que cada vez mais eles têm recebido alunos com mais de 80 anos de idade, prezando mesmo a memória para entrar naquilo que nós falamos que é a longevidade, a qualidade de vida. E atrelado àquilo que o doutor Caio está falando para mim agora, a gente precisa cada vez mais ter um investimento maior, não estou nem dizendo governamental, mas dentro de casa, a família, de incentivar esses idosos que não têm uma vida ativa como Dona Vera tem, que são pessoas um pouco mais calmas no dia a dia, que já vêm dessa criação, por exemplo. Não são pessoas que, eventualmente, já têm uma história no mercado de trabalho depois da aposentadoria. Porque eu penso muito no mal de Alzheimer, porque se tem falado muito na prevenção. Claro que a gente não tem 100% de segurança de que essa prevenção realmente é eficaz, mas a gente sabe que existem algumas coisas que devem ser feitas. Como é que as famílias agem nesse momento, num período de idade, em que eles precisam estar mais lúcidos para viverem melhor, doutor? Olha, uma colocação bem interessante que você fez, a gente muitas vezes acha que o idoso não vai se adaptar à tecnologia. E, por outro lado, principalmente os idosos mais novatos, na casa dos 60, 70 anos, têm se adaptado bem. É claro que olha que legal. Pode ter uma dificuldade um tempo maior para aprender a se adaptar, mas assim, inclusive, você mencionou a questão da doença de Alzheimer, né? Saiu um estudo na Lancet há uns 4 anos, a gente conhece hoje 40% dos fatores de risco da doença, os outros 60% ainda não são conhecidos. E um fator desfavorável, ou seja, que ajuda a promover o mal de Alzheimer, é a baixa escolaridade na idade jovem. Então, assim, um indivíduo que teve mais acesso à educação, não só na idade de hoje, mas lá no passado, ele tende a se proteger, ele tende a minimizar a chance de ter a doença de Alzheimer. Outra coisa, aprender um idioma ou fazer um idioma a partir dos 65 anos é uma opção interessante também. A gente fala o idoso, né? Teoricamente, a melhor idade para aprender uma língua nova é na infância. Mas já se sabe hoje que aprender ou estudar um idioma a partir dos 65, 70 anos acaba fortalecendo a questão cognitiva também. Ajuda muito, né, doutor? Bastante. O que a senhora faz, Dona Vera, para ficar assim, nova, bonitona, com a cabeça boa, conversando bem? É verdade. Eu acho que o que comanda é o lado de dentro da cabeça. Sabe? Eu também nunca tive tendência à depressão, a minha mãe era meio depressiva. E eu me espelho muito na minha avó, na nona, que eu tive a minha avó materna até os 41 anos. Meu irmão já tinha 43. A minha filha teve bisavó até os 17. Então, essa convivência... Aliás, eu não te mandei uma foto que eu precisava ter mandado. Aliás, pode pôr um pouco de fotos da família da Dona Vera, Joyce, por favor? Você vai conhecer um pouquinho da Dona Vera. Olha, como eu te falei, a Dona Vera é escritora, você viu que tinha uma revista... 2 filhos.
Os 2 filhos de O Dona meu Vera. filho passa 2 semanas aqui, 3 semanas em Fortaleza. Aí minha filha Sua filha e o marido. Ela e o marido. Aí o meu neto, com 10 anos, ele já está fazendo vestibular. Ah, então Mas só eu tem que adoro atualizar essa foto, hein? Eu adoro essa foto. Para um pouquinho Eu e nessa meu foto, marido. Danilo. Por que eu tô... Volta um pouquinho a foto Não, a última que você colocou. Da Dona Vera com o marido. Que eu quero parar nessa foto para entrar na história que eu falei para vocês que eu tinha interrompido. A Dona Vera, para mim, o que me chamou a atenção na história dela, ela perdeu o marido faz um mês, né, Dona Vera, que a senhora perdeu o Dia marido? 7 de setembro. Ou seja, faz um mês e pouquinho, quase dois meses. E meio. E foram mais de 20 anos de casado. 30 anos. 30 é anos? o segundo marido. Ele 30 não é anos. o pai dos meus filhos. Mas foi o segundo marido. A senhora ficou com Ia 30 anos. fazer A senhora se casou em 31 93, anos. é verdade. Ia completar 31 anos, dia 10 de novembro. E esse poder de superação, a gente aprende como, Dona Vera, por favor? Com bom humor. Olha, eu tive um câncer há 18 anos. E foi quando eu comecei a escrever. E aí eu me tratava, tomava um remédio que dava uma dor nas juntas todas, era uma coisa atroz. Mas eu nunca pulei um dia, 5 anos. E o médico, o oncologista clínico me dizia, como é que a senhora está aguentando? Porque ele dizia que muitas mulheres desistem e morrem. Aí eu falei, olha, é o seguinte, no final da adolescência precisa bom humor e aspirina na bolsa. Porque dói. Final da adolescência, dói. Sabe? Sim. A gente sente dor, é impossível não sentir. Agora, por exemplo, meu pai viveu até os 93 anos, nunca se queixou de dor. Ele tinha, com certeza ele tinha dor no corpo. A minha avó materna viveu até os 95, nunca se queixou. Ela trabalhou, costurou tudo para mim, para minha filha, até morrer. Resiliência já é de família. A minha mãe não era assim. A minha mãe era meio não destrutiva, depressiva mesmo. Tudo ela achava que era uma tragédia. Ela não puxou o lado toscano da mãe dela, puxou o lado calabrês do pai dela. Era muito calabresa, briguenta, sabe? Mas tudo bem, era o estilo dela e A senhora preferiu pegar as características da avó. Porque eu me identificava muito com a minha avó. Era uma coisa assim, sabe? Eu voltava da escola, passava na casa dela, depois ia para casa. Doutor Caio, doutor Gabriel, a positividade, esse olhar mais positivo para a vida, isso também nos ajuda a viver mais e melhor? Com certeza. A depressão é um fator de risco para a demência e a demência é um fator de risco para a depressão. E hoje nós já sabemos que a depressão também é fator de risco para a doença cardiovascular. Quanto mais assim a gente procurar combater, né? Eu acho que tem depressão, procure ajuda, não fique quieto. Não ache que vai ser um peso, um fardo, vá atrás de tratamento, porque depressão tem cura e tem tratamento. Mas como é que a família entra nessa história? Porque se você tem um idoso que é menos ativo, como eu falei de Dona Vera sai sozinha, veio para cá sozinha, é uma pessoa 100% independente, né? Mas a gente sabe que existem alguns que têm uma dependência maior, que não financeira, porque a gente sabe que grande parte dos idosos hoje, aliás, uma fatia importantíssima, é a mantenedora da casa hoje. Mas os idosos com mais de 80 anos, por exemplo, eles têm uma dificuldade maior. Daí é preciso um olhar da família também para essas pessoas? Preciso. Com certeza, é preciso paciência, entendimento por parte da família. Existem questões de personalidade, de temperamento, né? E procurar, sim, acho que ouvir esse idoso ele precisa ser ouvido, tá? O que está acontecendo? Eu tenho dificuldade de locomoção, me sinto um peso, eu me sinto inútil. Procurar entender, sempre incentivar. Né? Eu até costumo dizer que após os 80 anos, a Dona Vera, claro que é uma exceção, mas depois dos 80 anos, muitas vezes esse idoso vai precisar de alguém que lute, que fale por ele, ou que o ajude nas atividades de vida diária. Então é importante ter a sensibilidade da família do cuidador.
Justamente para ter esse cuidado, né? Doutor Caio, sabe que eu tenho uma curiosidade de saber? Quando existe uma comissão, porque existem várias comissões na OAB, né? Eu falei dessa de idosos porque é o nosso assunto de hoje. Agora, acontecem casos, por exemplo, que nós vemos normalmente no noticiário muitas denúncias de violência contra idosos, por exemplo. Quando a pessoa se sente desprotegida, ela pode recorrer à OAB, a uma comissão, contar o que está acontecendo, buscar orientação? Sem dúvida alguma, né? A OAB no estado de São Paulo tem mais de 200 subseções em todo o estado, né? Vários municípios, não obstante tenhamos 645 municípios, mas ela está presente em quase todos eles e com subseções como se fossem prefeituras, né? No ambiente de mais de 250 localidades. E ela tem, dentre as suas atividades, também esse suporte de cidadania, né, para toda a comunidade. E a Comissão da Pessoa Idosa é uma comissão muito importante dentro da estrutura da OAB, onde ela estabelece entendimento, conversas com os conselhos municipais, com os conselhos estaduais, não só assimilando procedimentos importantes de instrução de toda a comunidade, mas opinando, sugerindo, né, e ajudando o desenvolvimento das políticas em favor da pessoa idosa. E às vezes são políticas muito mais educacionais do que legislativas. Como nós dissemos, o Estatuto do Idoso, ele é desde 2003. E de lá para cá, muito se fez, é verdade, mas ainda há muito a ser feito, notadamente no que diz respeito às necessárias adaptações. São adaptações, às vezes, do trânsito, adaptações de construções, adaptações que melhoram a qualidade de vida, a interlocução, a convivência, a possibilidade de participar das mais variadas atividades possíveis, esportivas, intelectuais. Tudo são regras que são impulsionadas pela legislação e que a OAB tem um papel também, um papel de vetor de cidadania. Por isso, a ordem não pode estar distante deste processo. Ela tem que estar sempre presente, não só pelas suas subseções, mas pelo seu comando central, né? Nos últimos tempos, pelas tecnologias novas, os idosos têm sido muito vítimas de golpes, né? E é necessário também que a ordem esteja muito ativa, exigindo das autoridades a construção de mais delegacias especializadas, de grupos especializados que possam proteger os idosos, de exigir das grandes empresas que tenham controles adequados, porque são muitos os golpes do ponto de vista até financeiro, que acabam tirando a condição econômica, dificultando a vida dos idosos e que nós precisamos estar atentos. Há uma estatística muito ruim que dá conta de que muitos familiares acabam praticando golpes, se aproveitando de idosos e, por isso, a sociedade como um todo deve estar sempre muito presente e a ordem tem esse papel fundamental. E é importante porque nós estamos falando de um universo de mais de 32 milhões de pessoas, né? Quer dizer, não são poucas pessoas. A senhora percebe, dona Vera, como eu falei, como a senhora é muito ativa, talvez tenha até uma outra visão. Mas a senhora conhece pessoas, a senhora percebe que as pessoas vão envelhecendo e vão desanimando? Desanimando. Assim como se, tá tudo bem, se der mais uns anos tudo bem, se não, amém? Eu acho que as pessoas têm que procurar alguma companhia, sabe? É muito importante. Procurar o que fazer. Eu não quero casar de novo, já casei 2 vezes, chega. Mas ter o que fazer. Eu faço parte de um grupo de pessoas que quando começou há 30 anos atrás, éramos umas 28, acho, 14 tem um grupo casais. Que já dura 30 anos. Nós nos reunimos todos os sábados para dançar. Há 30 anos? Há 30 anos. Que legal! E temos umas coreografias para o baile na hora da coreografia, porque todo mundo quer gravar, sabe? Então esse povo não desanimou. Já viajamos de navio e fomos fazer coreografia no navio, menina, a gente quase que caía. Era uma coisa engraçadíssima.
Mas isso aí é uma coisa que mantém a vida, é vida, sabe? Mas a senhora acredita que as pessoas mais jovens não olham os idosos como produtivos e como necessários? Acho, infelizmente. Eles são necessários até para a união da família. É muito importante a presença dos avós na vida dos Mas netos. a senhora acha que a gente, quando está mais novo, não percebe isso? Vai deixando de lado? Eu acho que as pessoas, a correria é tão grande, o barulho da cidade, você sai na rua, é uma barulheira tão insuportável, sabe? Então, eu acho que tudo isso, todo mundo tem pressa e a vida não é assim, dá tempo de fazer tudo, dá tempo de viver. Mas a gente só percebe que dá tempo à medida que vai envelhecendo, né? É verdade. Mas dá tempo. Verdade. É que o jovem é ansioso, é natural. Mas a gente só percebe isso depois, né, Olga? Com o passar do tempo... Como é que a gente educa os jovens a ser diferentes Na verdade, com os mais assim, com velhos? o passar do tempo, você começa a valorizar mais determinadas coisas na sua vida que você não valorizava quando era mais jovem. O jovem, ele está no auge da vida, né, com toda a energia do mundo, então ele quer viver, ele quer conhecer, ele quer aprender, ele quer ocupar o tempo dele todo aprendendo, viajando, saindo com os amigos, indo para a balada. Pode ver que todo jovem tem uma agenda extremamente lotada de coisas para fazer, né? E sempre coisas diferentes. Então, muitas vezes ele não para apreciar, por exemplo, um pôr do sol, que é uma coisa linda. Ou, de repente, como eu vejo, às vezes, na janela do meu apartamento, os passarinhos vêm ali, param ali, sei lá, estão voando, param um pouquinho ali, ficam lá conversando entre eles. São coisas que, digamos, os idosos valorizam mais. Então, eles deixam, digamos, de se preocupar muito com a questão da aparência, porque o jovem se foca muito nisso, com a questão da aparência, com a questão da roupa, com a questão do cabelo. E é o que a internet trouxe também, né? Essa necessidade da autoafirmação. Exatamente, que está valorizando demais. Então, valoriza-se demais a aparência, esquece-se da essência. Né? E a essência é o quê? Nós somos seres humanos, somos seres sociais, nós gostamos de estar com pessoas e quanto maior é a diversidade das pessoas com quem a gente convive, mais a gente aprende. E a diversidade de todos os tipos, de idade, inclusive. O doutor Gabriel, a Olga falou uma coisa aqui que eu também queria destacar com você, porque se trata um pouco da saúde também. O que a gente tem visto hoje, até por conta, assim como nós falamos dos avanços tecnológicos na informática, nós falamos muito de beleza, porque a internet me dá a impressão de que ela trouxe essa necessidade da pessoa perfeita, né, do corpo perfeito, do rosto perfeito, até para os mais velhos. Parece que os mais velhos hoje têm vergonha de envelhecer. Então, a gente tem visto muitos famosos, até, não vamos citar aqui, mas alguns exageros, com idades bem avançadas, que num momento diferente, qual era a preocupação do idoso? De estar interagindo, de ter as pessoas próximas, de ter essa qualidade de vida. Essa preocupação, você acha que tem tirado, a saúde dos idosos? Esses excessos, depois... Amanhã eu até vou falar sobre isso, sobre a cirurgia plástica depois dos 60 anos de idade. Mas isso não tem colocado num risco maior a vida desses idosos? Olha, Keila, no público que eu lido atualmente, essa não é uma das maiores demandas que os idosos têm. Eu tenho pacientes que mencionam sobre cirurgia estética, mas eu entendi que ainda o idoso não foi picado por esse bichinho ainda na sua grande maioria. Talvez, por muitos entenderem assim, olha, eu preciso viver os meus últimos anos de vida, que eu preciso estar perto de quem eu amo. Ah, tá. Quando eu atendo assim, as falas são muito parecidas, de pessoas que, por exemplo, deram duro para criar os filhos, abdicaram de descanso para poder formar um filho numa faculdade. Os discursos são muito parecidos. Eles falam assim, doutor, eu falo que eu trago muita coisa ainda para a minha vida, né? Já várias escolhas que eu faço para a minha vida pessoal deve-se parte aos idosos, né? Coisas que eu falo que além de eu ganhar o meu pão de cada dia com esse público, eu me beneficio muito porque eu aprendo muito. Eles falam assim, doutor, é importante valorizar o trabalho, a família, não se esquecer de buscar Deus, buscar estar perto das pessoas próximas. São muito parecidas as falas. Então, e são pessoas que muitas vezes não conseguiram completar uma 8ª série, não tiveram uma oportunidade de estudar, vieram da zona rural
em uma situação bem precária, mas são pessoas que souberam dar a volta por cima e souberam ver o lado bom das coisas. Mas eu concordo com você, que eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque daqui a alguns anos isso pode ser mais forte nos idosos, né? Nos que vão se tornar idosos. Doutor, uma outra coisa que eu quero te perguntar relacionada à saúde. Existem algumas polêmicas levantadas no que diz respeito à atividade física. É correto que eu incentive o idoso, mesmo passando dos 80 anos, a de uma certa forma, claro que não é, né, alterofilismo não, mas se movimentar? Porque a gente percebe que ao longo da vida eles vão diminuindo um pouco o ritmo, né? A maioria. Isso eu tenho que incentivar, doutor? Está correta a sua visão. A gente deve e precisa incentivar o exercício físico. Eu gosto sempre de dizer que a gente vai do geral e depois a gente particulariza. O que as principais entidades de medicina esportiva vão falar? 30 minutos por dia por 5 vezes na semana. Ou, certo, se for um exercício de alto impacto, 15 minutos por dia, por 5 dias na semana. Mas nem todo idoso vai conseguir fazer isso, seja porque tem uma artrose no joelho, cadeirante uma parte do tempo, ou usa uma bengala. Então, a gente vai incentivar esse idoso a chegar no mais próximo daquilo que ele conseguir se exercitar. Tá. E procurar adaptar alguns exercícios, por exemplo, comprar essas bicicletinhas de pé, né, que o idoso está vendo que incentiva a fazer. Às vezes, contratar algum personal trainer, um fisioterapeuta. O Pilates também, que é algo que eles gostam, que eles têm se adaptado muito. As mulheres, principalmente, também a hidroginástica. Então, eu falo sempre casar aquilo que o idoso mais gosta, né, tem afinidade, com aquilo que a sua funcionalidade permite. O que a senhora faz, dona Vera? Olha... Agora tudo bem que a senhora deu uma paradinha. Quando eu me aposentei, eu fiquei um ano, assim, sabe? Descansando. Depois de um ano, não aguentava mais. Aí eu tenho uma amiga que é dona de uma editora, a editora desse livro, Eu e Outras Mulheres. Daí a senhora foi fazer o livro, mas eu já exercício a senhora não fazia, só o livro, né, dona Vera? Tá ouvindo, né, doutor Gabriel? Eu perguntei que exercício a senhora faz. Dona Vera pega e me fala que faz esse exercício aqui, ó. Ela escreve. Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver com exercício físico, mas ela tentou me enrolar, viu, doutor Gabriel? Eu faço exercício físico também. Eu faço exercício Mas físico. Eu tô brincando, mas eu entendi o que a senhora falou. A senhora buscou coisas para fazer, que é o que o doutor Caio falou que é importante e Olga... Perdão, claro. O doutor Gabriel falou que é importante e a Olga também. Quer dizer, além dos exercícios físicos de passear, a senhora começou a investir mais na escrita, que era algo que a senhora já gostava de fazer. Eu gostava de fazer e aí um dia eu estava conversando lá com ela, morreu a mãe dela, tal. Eu já tinha escrito umas 30 crônicas publicadas em antologias e tal. Aí eu falei, Silvia, a Silvia falou, a dona tem o nome dela ali na capa, ela falou, eu acho que eu vou ter que fechar a editora, porque eu não estou aguentando, o meu pai está completamente deprimido com a morte da minha mãe e tal. Eu falei, não, eu te ajudo, não vai fechar a editora, não, eu te ajudo. Eu venho aqui te ajudar. Aí combinei com ela isso foi em 2018. Sei. E fiquei lá até ficar impossível sair de casa por causa da dor. Aí ela mandava para mim livros, porque eu fazia o quê? Ela tem uma revisora técnica fantástica, maravilhosa, que eu não sou. Mas eu punha o texto de uma forma mais inteligível. Que a pessoa que não tem experiência para escrever, ela mistura os assuntos, ela mistura as ideias. Aí eu colocava de uma forma, mandava para a autora, o autor, dizia, veja se você gosta mais assim, com bastante cuidado para não ofender, entendeu? E Dona Vera fez o livro em 2 idiomas, certo? Não, então, esse aí já é o 12º. Mas sempre em português e italiano? Bilíngue. É uma editora de Milão.
Quer dizer, a mente vazia é a oficina do diabo, né, Olga? Exatamente. Se a mente estiver ocupada, tá tudo certo. Sim. Não é, Olga? Sim, o mais importante, aliás, assim, a neurociência tem comprovado, né, que nós podemos fazer novas conexões neurais a vida inteira. Então, nós perdemos algumas conexões, mas podemos construir outras. Claro. E isso a gente faz com que, se ocupando, e de preferência com aquilo que te traz prazer, satisfação e alegria. Então, se você gosta de escrever, escreva. Se você gosta de dançar, dance. Se você gosta de viajar, não importa o quê, mas ocupe-se e, principalmente, vai procurar a sua turma. Pessoas que pensam como você, pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Faça grupos, porque o ser humano, como eu falei agora há pouco, nós somos seres sociais, nós precisamos dessa interação. E principalmente nessa fase da vida, quando a gente perde muitas pessoas próximas, nós precisamos ter um grupo de amigos e que vá sempre aumentando para que a gente possa sempre se sentir pertencendo a esse grupo e podendo compartilhar e aprender uma série de coisas novas. E falando em aprendizado, né, doutor Caio, acho super importante, quando nós falamos, você falou da importância dessa troca, né? Porque o que a gente vê hoje é uma disputa de classes, de faixas etárias no mercado de trabalho. A gente não consegue absorver a sabedoria do idoso e, ao mesmo tempo, o idoso tem dificuldade em tentar absorver aquilo que o jovem tem de toda a facilidade, como o exemplo que você citou da internet. E você sabe que eu sempre recebi aqui um senhor que ele é advogado e ele tem hoje 97 anos. E, inclusive, ele teve até um problema de saúde, a Jaqueline, que é a mãe dele, falava comigo sobre isso. O meu pai, até os 94 anos, advogava, porque eles têm um escritório grande de advocacia. E ele ia trabalhar. Você não conheceu, né, Olga? Um senhor que veio aqui no Dia dos Pais uma vez? Sim. E ele trabalhava até os 94 anos. Vocês ainda têm bastante gente ali, ligados ao OAB, trabalhando após os 90? Meu pai até Eu sempre destaco que quem não conhece o seu passado não pode ter a perspectiva adequada do seu presente e tampouco alcançar um futuro promissor. Cada marca do tempo traz história, traz experiência de vida e nós precisamos compartilhar tudo isso com todos. E ao mesmo passo que temos muito a aprender com os idosos, os jovens também têm muito a nos ensinar. Por isso é que nós precisamos fazer essa interação, deixar as disputas de lado, as divisões, as segregações e trabalharmos sempre num contexto de absoluta união e comunidade. O jovem com mais experiente, mulher, homem, todos imbuídos do convívio, do relacionamento comum. E é assim que nós devemos pensar na participação de todos os poderes, de todas as instituições, porque é através do exemplo que nós vamos conseguir impulsionar esta união que precisamos. Doutor Gabriel, e uma coisa importante também é que, como essa população tem aumentado muito, se a gente não conseguir fazer essa união que o doutor Caio está falando, nós vamos ter uma geração, né, uma turma de idosos chegando muito infelizes, né? Porque se você não tiver essa mudança de comportamento, o jovem ele ainda se vira e busca outras alternativas. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que não vai morrer, que não vai ficar velho, né? O jovem não vai acontecer nada com ele. Então, os idosos, essa solidão é algo que tende a aumentar muito se não houver essa mudança de comportamento dos mais jovens, né, doutor? Sim, com certeza. Cada vez com famílias menos numerosas, com menos filhos, as mulheres ingressando no mercado de trabalho, com várias mudanças nas relações familiares. Acho que a vida na cidade, acho que a dona Vera falou mesmo, as pessoas estão correndo, sempre estão de um lado para o outro. Isso pode gerar isolamento, solidão, depressão. Então, a gente precisa incentivar esses idosos a buscar... Oi, doutor. Falhou problema. Caiu a nossa conexão com o doutor. Olga, mas acho que você consegue completar o que ele falou, falando didaticamente. Eu acho que esse distanciamento ele pode causar doenças mesmo, né? Não só, a gente fala de Alzheimer porque é algo que tem chamado muita atenção e a gente tem visto casos de pessoas cada vez mais jovens, então isso nos chama atenção. Mas existem várias outras coisas que podem afastar o idoso e diminuir essa expectativa de vida que agora está em alta, né, Olga? Sim, sim. E como bem disse o doutor, né, muitos idosos deixaram as suas vidas de lado para cuidar dos jovens, para se dedicar aos jovens, para fazer com que eles tenham uma carreira, uma formação universitária que eles não tiveram.
Então, nessa fase da vida, é o momento deles viverem a vida deles, né? Não como a gente vê muitos idosos ainda sustentando os seus filhos, as famílias dos seus filhos, como a gente vê por aí, né? E muitas vezes esse idoso fica lá, morando na edícula ou num quartinho lá no fundo. Esquecido mesmo, né? Esquecido. Então, esse idoso, se ele não se sente muito bem quisto dentro de casa, ele precisa procurar a sua turma, como eu falei agora há pouco. Eu estava procurando aqui o dado. Dados do IBGE de 2021. 64% das pessoas com mais de 60 anos são mantenedoras da família. Olha lá, para você ver. Mais da metade dos idosos tem essa responsabilidade, Sim, né? ele tem essa responsabilidade e muitas vezes os próprios filhos não reconhecem toda essa dedicação e todo esse empenho em fazer com que a família sobreviva e que todo mundo fique bem. Então, eu penso que os jovens deveriam, sim, dar mais atenção a esse idoso e esse próprio idoso também não ficar simplesmente, placidamente esperando, né? Mas, de repente, começar tentar interagir, tentar se aproximar, tentar conviver com os netinhos, né? Eu vejo hoje em dia, por exemplo, muitos idosos são babás dos seus netos. Eles simplesmente, os filhos vão trabalhar e eles ficam lá com os netos, brincando, se divertindo. É uma relação muito legal. Isso para a saúde também é bom? Doutor Gabriel, você voltou, né? Voltou. Isso para a saúde também é legal, essa interação, você ter essa oportunidade para a gente já finalizar, que eu vou começar a finalizar e já quero finalizar com você. Ajuda na saúde dos idosos também, essa interação com os pequenininhos? Sim. Não estou te ouvindo, Gabriel. Não estou te ouvindo. Vamos tentar reconectar o doutor. Agora sim, doutor, pode falar. Está ouvindo? Estou, agora sim. As relações sociais, familiares são sempre importantes, em todas as áreas. A questão mental, na questão cognitiva, na questão física, porque também exige mais do corpo. Então, é sempre muito bem-vindo. A saúde deles também deixa de ficar tão comprometida, né, doutor, com essa responsabilidade, né? Sim, com certeza, com certeza. Doutor, quero te agradecer por você estar com a gente. Vou pedir só para você ficar mais um pouquinho para nós finalizarmos. Antes de terminar, porque eu tenho mais um tempinho ainda para conversar com eles aqui, mas queria que você ouvisse um pouquinho da Dona Vera. Dona Vera, eu mostrei um pouquinho dos seus trabalhos aqui. A senhora, embora a senhora esteja bem, claro que existem momentos de solidão, porque a senhora ficou 30 anos casada. É muito difícil a gente perder quem a gente ama. Existem existem alguns caminhos, assim... eu não gosto de falar muito de conselho, porque conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas orientações, que eu gosto de falar, que os convidados sempre deixam. Como é que eu faço para enfrentar a solidão? Se ocupe. Se ocupe e pronto. Fácil. Só isso. Eu nunca estou sem fazer nada. Ou estou lendo, ou estou escrevendo, ou estou caminhando no shopping, ou estou... Sabe? Eu saio, passeio... Independente do seu filho estar perto, ou sua filha está perto ou não, a senhora se vira. Olha, eu fui sozinha, eu e Deus, para o Canadá. Mas agora, há pouco tempo? O Canadá em 2007. Não era nenhuma menininha. Não era. Os Estados Unidos, fui 8 vezes para a Europa, para a Itália especificamente. A mais recente foi em 2019, quando eu fui com a minha filha. Tudo bem. Só que, porque ela me pediu, eu não fui em 2019 no salão... Quer dizer, a sua filha que foi com a senhora, né? A senhora não foi com ela, né? Ela que quis ir com a senhora. Ela me falou, você vai... Porque eu ia sempre em maio por causa do Salão de Turim. Aí, o Salão do Livro. Aí ela falou, você vai em maio para a Itália? Eu falei, esse ano eu estou com preguiça de ir, Sandra. Ela falou, e em setembro? Eu falei, se você quiser ir também. Eu percebi que ela... Então a senhora não para. Vamos junto, falei, vamos as duas. Ela deixou o marido, eu deixei o marido, fomos as duas. Atrás de nós veio a pandemia. Doutor, aí atrapalhou. Como é que eu faço para proteger melhor os idosos? Sempre importante nós termos essa participação familiar, né? As pessoas que são mais próximas são sempre as pessoas que zelam mais pela proteção de todo o ambiente familiar.
uma das grandes preocupações de todo o aparato de suporte ao idoso é essa inserção no contexto familiar, a presença próxima dos filhos, se não há filhos, daqueles que são primos, que são sobrinhos, que são tios, né? Todo esse circuito familiar é fundamental, mas assim também é com a rede de amigos. A rede comunitária também se faz muito importante. As comissões, né, em atuação no âmbito da própria Ordem dos Advogados do Brasil e os conselhos municipais têm se preocupado com essa criação de um sistema, de uma comunidade que possa um zelar pelo outro. E isto é fundamental. É na lógica do que disse a senhora Vera, da ocupação, sempre estar ocupado com atividades, com afazeres, porque não há dúvida que os idosos têm muito a contribuir para a nossa consciência social e para a melhora de vida de todos nós. Eles são verdadeiros aí, poços de conhecimento. É verdade. Né? E que podem ajudar, iluminando os caminhos da juventude, daqueles que ainda têm muito a caminhar. Então, acho que essa é uma grande preocupação, uma preocupação de nós não deixarmos pessoas isoladas. A convivência faz com que todos nós sejamos muito mais produtivos e felizes. O isolamento acaba trazendo uma série de problemas e é isso que nós vemos também, uma preocupação da legislação. Proteger esse contexto de uma comunidade, criando uma verdadeira consciência de cuidado coletivo com as pessoas da melhor idade. Obrigada, doutor. Doutor Gabriel, quero te agradecer por participar aqui com a gente também. Sei que você parou o atendimento para falar com a gente. Muito obrigada. Acho muito importante que a gente preste atenção nesses cuidados mesmo, para que os idosos realmente tenham a qualidade de vida que merecem, já que temos essa oportunidade de ter uma expectativa de vida maior. Eu estava vendo que na década de 40, a expectativa de vida era de 45 anos de idade. Então, hoje, a gente tem uma expectativa de vida de 79, 74 anos e fazendo por merecer mesmo que esses idosos tenham essa vida física também, fisicamente falando, saudável. Obrigada, viu, Gabriel? Vai ser um prazer quando você puder vir a São Paulo, te receber aqui na nossa mesa para você aproveitar um pouquinho também com os nossos convidados, viu, querido? Obrigada mesmo. Dona Vera. Dona Vera, obrigada pela tua companhia aqui hoje. Que exemplo de vida a senhora é? A minha avó tem 97 anos. Não sei se eu sou E a minha avó é... Daí eu ia falar assim que a senhora não está viajando agora porque está com esse problema aí na perna. Na verdade, daí deu uma parada. Daí por conta disso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não saio do meu quarto de manhã. Eu levanto 6 horas, entre 6 e 6 e meia todo dia, mesmo agora. Eu não saio sem me vestir, sem me maquiar. Olha só. E sem ficar prontinha. Eu fico até de noite. Vai que acontece alguma coisa, eu estou pronta, né, dona Vera? Dona Vera, obrigada, viu, Olga? Obrigada, doutor. Obrigada. Um prazer recebê-lo. Volte sempre, uma alegria. Muito bom que dia 21 seja um dia de muitas mudanças, não só na OAB, mas também na sua vida. Muito obrigado. Obrigada Parabéns mesmo. pelo trabalho que você desenvolve, um trabalho de cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Olga. Parabéns. E eu quero te agradecer também pela companhia e quero dizer uma coisa para você. Os idosos, o que eles mais ensinam para a gente é que a melhor escola é a escola da vida. Porque quando você, por mais que você tenha estudado, você tenha tantos diplomas, tantas oportunidades, que você, lógico, você tem que aproveitá-las. E cada vez mais buscar o aperfeiçoamento dentro da tua área de trabalho, buscar crescer profissionalmente, ser uma pessoa melhor. Mas quando você olha para o idoso, você aprende muito mais com ele do que você aprende em qualquer universidade, porque a universidade da vida é a melhor. E o que eles têm para oferecer para a gente são coisas que nós, por mais que nós tentemos e por mais que nós frequentemos as melhores universidades, como eu falei, nós não aprendemos. Então, esse desrespeito que a gente tem visto é algo que você ensina dentro da sua casa. Não é a escola que vai ensinar um filho a amar o avô, um filho a respeitar os mais velhos. Quem ensina é o teu exemplo dentro da tua casa. Então, cuidado com a maneira como você trata a sua mãe,
a pessoa que trabalha com você e que é um pouco mais velha, porque é neste dia a dia que nós temos visto cada vez mais esse desrespeito. A maior prova disso é que o maior número de denúncias que tem se recebido de violência contra idoso acontece dentro de casa. O maior número de golpes, agora sim por telefone tem acontecido muito, mas os golpes acontecem dentro de casa. A perda de dinheiro, a perda de valores. Então, é a educação que você dá para o teu filho que vai fazer com que ele entenda que esta escola é a escola mais importante e a que mais vai te ensinar. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos criando pessoas que vão nos tratar mal. Porque nós vamos envelhecer. Felizmente, vamos ter essa oportunidade. Porque nós brincávamos no início, nós só não ficamos velhos se morrermos cedo. E todos nós queremos viver ainda mais com uma expectativa de vida melhor. Então, ensine as pessoas que estão próximas a você a te tratarem melhor no futuro, fazendo com que eles tratem melhor os que estão mais velhos hoje. E você faça o mesmo, para que você possa ser feliz e se lembrar com orgulho da maneira como você tratou a sua mãe, o seu pai, o seu avô, quando eles se forem. Um beijo para você, a gente se vê amanhã às 14h.